Tudo bom, turma? Joia? Vamos resolver esse nosso exemplo aqui então, que é um exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart para condutores retilíneos longos, tá? Que não sejam perpendiculares entre si, que são paralelos. Então, isso aqui é um problema resolvido, tá? Do exercício do Hadley, tá aqui a definição dele. Então, vamos lá, ó. Na figura abaixo, dois fios retilíneos longos são perpendiculares ao plano do papel, no caso, a tela do seu computador. Então, perceba que o fio 1, você tem um xizinho, e aí eu estou considerando que esse xizinho está, né? Se ele está dessa forma, quer dizer que a corrente está entrando na direção do papel, tá? Na direção para dentro da tela do seu computador, para dentro da folha. E aí ele diz aqui que esse fio 1 está separado do fio 2 por cerca de uma distância d1, tá? E aí ele fala o seguinte, olha, o fio 1 conduz uma corrente de 6,5 amperes para dentro do papel, determine o módulo do fio 2, tá? E o sentido da corrente no fio 2, para que o campo magnético seja zero no ponto P, certo? Então, como resolver esse problema aqui? Aí ele fala para mim que a distância D1 é de 1,50 centímetros do fio 2, tá? Ah, tá. Só um detalhe aqui, né? Esse aqui, no caso, o meu D1 não foi dado e ele fala que o ponto P está situado à distância D2 igual a 1,5 centímetros do fio 2. Então, vamos tentar resolver aqui esse nosso problema. Então, primeiramente, qual fórmula eu devo usar? Aquela da lei de Biot-Savart para fio retilíneo longo. Então, campo magnético B é igual a μ0I sobre 2πr. Então, o campo magnético de um condutor retilíneo é igual a proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância desse condutor. Só que ele quer que nós calculemos no ponto P de forma que o campo magnético seja nulo. Ora, o campo magnético ser nulo quer dizer que o campo magnético produzido pelo condutor 1, que eu vou chamar de B1, vai ter que ser o quê? B1 menos B2, que é o campo magnético do campo 2, seja igual a zero. Logo, isso implica eu dizer que B1 é igual a B2. E aí agora nós vamos equacionar o nosso problema. Quem que é B1? μ0 e 1 sobre 2π. Qual que é a distância de 1 ao ponto P? É a distância D1 mais D2. Igual a B2. Quem que é B2? μ0 e 2 sobre 2π D2. Então, eu corto μ0 com μ0, como é uma igualdade, corto 2π com 2π, vai sobrar isso aqui na minha equação. Do lado de cá vai sobrar I2 sobre D2 igual a I1 sobre D1 mais D2. E aí eu posso isolar o D2. Eu vou ter que I2 é igual a I1 vezes D2 sobre D1 mais D2. Ora, eu sei que o meu I1 vale 6,5 amperes, correto? Então, foi dado aqui no nosso problema. I1 vale 6,5 amperes. E eu sei que o D2 vale 1,5 centímetros. Então, como que nós vamos calcular o nosso problema aqui? Então, eu sei lá, I1 vale 6,5 amperes. O meu D2 vale 1,5 centímetros, tá? E aí eu vou ter a seguinte condição. O meu D1 vai valer quanto aqui neste caso? O D1 vale 0,75 centímetros. Então tá lá, 0,75 centímetros. Converti tudo para metro, basta substituir agora. I1, D1 e D2. E eu chego no valor de I2, igual a 4,3 amperes. Determinei quem, pessoal? Aqui nesse caso. Determinei o meu módulo. Agora, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é determinar quem? O sentido. Se vai ser nulo, quer dizer que o sentido de um e de outro tem que ser oposto.
Então vamos pensar lá, o fio 1, então x está entrando na tela do computador. Meu campo magnético gira no sentido horário. Está aqui no ponto P, o meu B1 no sentido horário. Tá? Se eu quero que eles se anulem, quer dizer que o B2 tem que ser no sentido anti-horário. Então olha lá, para mim os 4 dedos da mão, da regra da mão direita, para girar no sentido anti-horário, a corrente tem que estar saindo da tela do computador. Então por esse motivo a corrente é de 4,3 amperes e está saindo da tela conforme esse nosso esquema aqui. Tá? Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso conteúdo, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da lei de Ampère, tá? A lei de Ampère, pessoal, ela também é uma lei bastante importante utilizada em sistemas elétricos e soluções envolvendo eletromagnetismo. Ela basicamente é usada para determinar o campo magnético total em distribuições mais complexas de cargas envolvendo vários condutores, tá? Quando a gente estava estudando a eletricidade, nós não chegamos a estudar, mas existia lá uma grandeza chamada Lei de Gauss, que era utilizada para nós estudarmos os campos magnéticos totais. Neste caso aqui, a Lei de Ampère é o equivalente à Lei de Gauss, só que a Lei de Ampère é usada para estudar o campo magnético total. Então, neste caso aqui, ela vai ser dada por quem? Pela integral fechada do produto escalar de BdS. O que é BdS? É o campo magnético B, conforme a figura aqui, e o deslocamento ds. Só que o deslocamento onde? Nessa minha curva imaginária aqui que eu chamo de amperiana, tá? E aí é um outro paralelo que a gente faz com a lei de Gauss. Na lei de Gauss, nós temos o que nós chamamos de superfície gaussiana. Na lei de Ampère, nós temos o que nós chamamos de amperiana, que é um circuito fechado no qual eu vou ter o meu campo magnético percorrendo ali aquele circuito, tá? E ele vai ser igual a quem? A μ0 vezes a corrente envolvida. Então, a minha amperiana, que é uma superfície, que é um circuito qualquer fechado, que é eu que estou estipulando, ela vai enlaçar os condutores que eu quero calcular, tá? Então, por exemplo, se eu fizesse aqui uma amperiana circular aqui no nada, no vazio, não tivesse enlaçando nenhum condutor, qual que seria a corrente envolvida? Zero. Então, 0 vezes μ0 seria zero. Então, o campo magnético, quando eu não tenho nenhum condutor enlaçado, é zero. A partir do momento que eu tenho 1, 2 ou mais condutores enlaçados, meu campo magnético total vai ser proporcional a essa corrente envolvida, tá? Então, por que nós usamos o conceito aqui de integral fechada? Porque o círculo no integral, ele está indicando aqui para mim que esse produto escalar ele tem que ser realizado para toda a curva. Então, é o somatório de todos os elementos de deslocamento da minha amperiana em todas as suas posições, vezes o produto do B. Então, cada direção aqui você vai ter um B diferente sendo calculado como resultante. A corrente envolvida é a corrente que está circulando pelo condutor que está dentro da amperiana, e B é o campo magnético e ds é o vetor de deslocamento. Então, neste caso aqui, como que ficaria a nossa solução? Ora, a solução de um produto escalar é o módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Então, fica integral fechada de BdS cosseno θ igual a μ0 e envolvida, tá? Então, se a gente considerar que a amperiana envolve através da mão direita, então vamos pegar aqui, ó, de acordo com a nossa figura aqui, a regra da mão direita. Se a minha amperiana está envolvendo no sentido anti-horário, as correntes que estiverem na indicação do meu polegar, ou seja, estiverem para cima, elas serão positivas. Se eu estiver girando a minha amperiana no sentido anti-horário, meu polegar está apontando para cima. As correntes que estiverem apontando no condutor para baixo terão sentido negativo. E vice-versa, tá?
Se eu girar a minha amperiana no sentido anti-horário, as correntes para baixo, na direção do meu polegar, serão positivas. E as correntes para cima, no sentido oposto ao polegar, serão negativas. Ou seja, a solução do problema depende muito de quem? Do sentido da sua amperiana, pela regra da mão direita, se é sentido anti-horário ou sentido horário. Então tá aqui, pegando essa figura aqui no caso, em questão, como está no sentido anti-horário, polegar para cima, corrente para cima positivo, I1, corrente para baixo, negativo, I2. Então a corrente envolvida vai ser I1 menos I2. E aí eu substituo aqui na equação, tá? Então ficou BDS cosseno θ igual a μ0 e 1 menos I2. Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês aqui para esse novo bloco, onde a gente vai resolver um problema envolvendo lei de Ampère. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.